Olá, mais uma edição do programa Fala Deputado, diretamente do plenário da Assembleia Legislativa, pela TVA e também pela Rádio AL Online. Hoje nós vamos conversar com o deputado Jean Kuma, do PSD. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui no Fala Deputado novamente. E eu já começo perguntando de um assunto que o senhor vem participando e defendendo com frequência aqui na tribuna, aqui na Assembleia Legislativa, que se trata da questão do plano de prevenção de cheias que o governador do estado já lançou e que a região que o senhor acaba atuando, claro que todo parlamentar defende Santa Catarina, mas a região de Blumenau, do Vale, acaba sendo bastante atingida e defendida pelo senhor aqui na casa. O que esse plano realmente vai gerar, deputado, para as pessoas que moram na região e para as outras que serão atendidas por esse plano? Bom, primeiro saudar você, Suelen, saudar todos os amigos telespectadores, as pessoas que nos acompanham, toda a equipe da Alesc também. Esse plano é um plano extremamente importante para o Vale do Itajaí. Tanto é que nós, já no ano passado, através de uma iniciativa dos deputados, criamos um fórum permanente para discutir esse assunto. A Assembleia possui o Fórum Permanente de Prevenção de Cheias e Desastres Naturais do Vale do Itajaí. É motivado por aquela questão da enchente, motivado pela catástrofe. E justamente quando nós criamos esse fórum foi para começar a debater esse tema da situação da prevenção. O que o Estado vai fazer, o que o governo federal tem que fazer. E aí, começando a debater esse assunto com o governador Raimundo Colombo, ele teve a iniciativa brilhante de atualizar o projeto JAICA. Para quem não sabe, o projeto JAICA era aquele projeto feito antigamente pela agência japonesa, é uma agência de cooperação internacional do Japão, que mandou técnicos para Santa Catarina, que as pessoas vieram para cá para acompanhar esse projeto e atualizaram o projeto. O governador pediu que eles atualizassem, o governador acatou esse projeto e justamente agora esse plano diretor de prevenção de cheias é uma atualização do projeto JAICA, onde o governador coloca algumas metas que devem ser executadas e são várias ações dentro desse projeto. Certo. Deputado, na verdade, assim, para quem está em casa entender, é para prevenir as consequências das cheias, Porque, assim, na verdade, a enchente pode acontecer, não tem como evitar, fenômeno natural, mas, na verdade, é para diminuir as consequências, principalmente aquelas mais graves, vítimas fatais, perda total, de material. O que é importante que as pessoas tenham porque, consciência, às vezes, prevenir a enchente não você não consegue acabar com o fenômeno da enchente, você não consegue acabar com a chuva e cada vez elas vão acontecer com uma ocorrência maior. O que nós temos que fazer, e o projeto JAICA previa isso, e essa atualização através desse plano diretor de prevenção de cheias e mitigação de desastres naturais, ele justamente prevê a atuação de duas formas. A primeira, no sistema de alarme, sistema de alerta, a contratação de radar, você colocar estações de telemetria, esse trabalho sendo feito para que você possa antecipar o fenômeno e você possa dar uma previsão para as pessoas, olha, daqui a 1 hora vai começar uma chuva torrencial, daqui a 2, daqui a 3, daqui a 4 horas. Nos Estados Unidos, no Exatamente. Que diz respeito a terremotos, tornados, já acontece na nossa região de forma mais empírica, mas nós temos que buscar uma questão mais científica e aperfeiçoar os dados. Então, o sistema, ele trabalha em 2 aspectos. Primeiro, na questão do alerta, do alarme, tentando dar uma antecipação das chuvas, dos ventos, fazer com que a gente possa prever com 5, com 6, com 8 horas de antecedência o nível do rio. Porque quando você faz a prevenção, você permite com que as pessoas possam se programar. Você salva vidas, você preserva o patrimônio. Então, você tem uma ação com base nessa prevenção. E a segunda medida importante do processo, Suelen, é justamente a questão da contenção da água na bacia hidrográfica. O que o projeto prevê? São 14 medidas ao todo. As 14 medidas são estabelecidas em 3 tipos de prioridade. Existe a prioridade 1, existe a prioridade 2 e a prioridade 3. A prioridade 1, que deve levar em torno de 5 a 6 anos para ser executada, é uma prioridade que tem um total de investimentos no valor de 512 milhões de reais. Investimento grande. Investimento grande. O projeto todo é 1,5 bilhão. De grande porte, E eu acredito que o projeto todo deva levar aí 20, 30 anos para ser executado. Mas essa primeira etapa, que envolve um dos eixos, que é o eixo da contenção da água, do armazenamento na bacia, deve levar em torno de 5 a 6 anos para ser executado. E o valor total investido são 512 milhões de reais. Daí as pessoas vão perguntar, mas poxa, da onde vem esse dinheiro inicialmente? Vai cair do céu?
Não, né? O compromisso do governador Raimundo Colombo, e ele na apresentação para o fórum, para a comunidade do Vale do Itajaí, deixou isso muito claro, né? Ele trabalha no seguinte sentido: cerca de 60 milhões é recurso do Fundo Social, recurso do Caixa do Estado. Tá. Cerca de 140 milhões é recurso que o governo estadual vai pegar emprestado do BNDES e vai pagar ao longo dos anos. Certo. Né? Ou seja, nós temos aí aproximadamente 200 milhões de reais. Os outros 300 para complementar os primeiros 512 milhões. É um compromisso da presidente Dilma com o governador Raimundo Colombo. Ou seja, você completa 200 milhões do governo do estado e 300 milhões do governo federal. Certo. Com isso, você acaba atendendo os 512 milhões necessários para a primeira etapa. Certo. E existe uma série de obras colocadas nessa primeira etapa. Tomara que tudo ocorra bem, né, deputado? Tomara. As obras ali são obras importantes. Pois é, e grandes, né? Grandes. Deputado, eu vou te dar alguns exemplos. Muito conhecimento técnico, Sim, tanto é que tem, né, projeto japonês. Tem toda uma série de questões. Agora, quais são as obras colocadas nesse projeto? E é isso que as pessoas têm que ter esse discernimento. Certo. Né? Por exemplo, exemplos de obras dentro dos 512 milhões. Você tem lá a elevação da comporta de Ituporanga e a elevação da comporta de Itaió. Essas duas comportas vão ser elevadas em 2 metros, ou seja, além da água que ela armazena, são mais 2 metros de água que cada comporta vai armazenar. Certo. Isso são aproximadamente 35 bilhões de litros de água a mais que vão ficar armazenadas nessas duas comportas. Isso é o trabalho de você reter a água, onde a água choveu lá, você está retendo a água lá. Além da questão da comporta de Ituporanga, comporta de Itaió, nesse eixo de retenção da água, existem comportas previstas no Itajaí Mirim, existe proteção na região de Botuverá, ou seja, toda a bacia hidrográfica ela é atendida. Né? Na segunda etapa, daí fora dos 512 milhões, estão obras para melhorar o escoamento do rio, obras para fazer com que a água possa escoar com mais tranquilidade e possa ter menos efeito daí na comunidade. Mas basicamente os 512 milhões são obras de contenção e a contratação do radar, porque é um radar importado, né, e é um radar muito caro. Certo. Por isso que Santa Catarina até hoje não teve. Né, mas uma decisão corajosa, eu disse para o governador Raimundo Colombo. Alguém tem que começar, né, deputado? Tem que iniciar. E eu falei para o governador, quando ele fez a apresentação, eu disse, governador, parabéns pela coragem. Mesmo que é algo que eu sei que não é o senhor, né, que vai conseguir concluir, mas é como você falou,